O STF cogita abrir inquérito para investigar suposta quebra de sigilo de ministros. O Alexandre de Moraes cogita abrir inquérito para investigar a possível quebra de sigilo fiscal de ministros do STF. A suspeita é que a Receita Federal e COAF teriam acessado ilegalmente dados bancários de ao menos 2 magistrados. O caso surgiu após reportagens revelarem contratos e operações financeiras de ministros e familiares. Toffoli também teve negócios familiares expostos, com dados que só seriam acessíveis pelo fisco. Consta, você vê que a gente fala muito aqui, né, dos ministros do Supremo, e é sempre aquela blindagem, né, aquela coisa de vamos nos proteger, vamos criar nosso cerco e ninguém nos alcança. Isso tem funcionado há muito tempo. Como você avalia aqui esse inquérito aqui que o STF está cogitando abrir? Olha, Emilinho, para ser muito sincero, quando eu vejo a turma do governo, né, a turma lulista, que controla, de certa forma, a Receita, o COAF hoje em dia, e a turma do Supremo, né, em briga, eu comemoro e torço pela briga. Talvez seja a nossa única chance no Brasil, além de uma intervenção divina ou americana, né, talvez seja a única chance do regime se enfraquecer. É quando eles estão brigando, é quando o Globo começa a trazer reportagens sobre o Banco Master que colocam o Toffoli e o Alexandre de Moraes em maus lençóis, né? Quando eles estão todos harmônicos, quando eles estão todos em uníssono, em coro, falando as mesmas coisas e tudo, aí a gente sabe que o Brasil está perdendo, né? Então, nesse caso aí, eu quero ver sangue. Eu quero ver briga, eu quero ver um acusando o outro e o outro ficando mais irritado e trazendo mais informações sigilosas ainda, né, dos ministros, e por aí vai. Existe uma blindagem, é óbvio que existe. Vamos lembrar que quando o COAF, lá atrás, trouxe aquela lista de movimentações e tudo, a imprensa não parou de falar de Flávio Bolsonaro. 1,2 milhão de reais de movimentação. Movimentação significa que você entrou 500 e saiu 500, movimentou 1 milhão. Então, a movimentação do Flávio pelo COAF lá era 1,2 milhão. Só se falou nisso durante semanas no Brasil. Fantástico, né? Lembra? Fantástico, dedicando minutos a essa pauta e por aí vai. O número 1 da lista do COAF era o siciliano do PT, que foi presidente da Alerj, no Rio, que tinha movimentado 50 milhões de reais. 50, o petista. Esse não foi assunto. Esse eu confrontei minha colega, então colega de bancada, na época da Jovem Pan, se ela lembrava o nome do número 1, porque ela só falava do Flávio, do COAF, do Flávio, da movimentação do Flávio. Você sabe o nome do número 1 que movimentou 50 milhões e não 1,7? Ela não sabia e ficou sem graça. Bom, agora ela está sendo premiada aí pelo governo de São Paulo com o cargo que pertencia a Vera Magalhães, né? Vai tocar o Roda Viva ou Roda Morta da TV Cultura. Então, a Thaís Oyama, né? A Thaís Oyama. Lembro da japonesa, na época eu perguntei isso para ela, ela não sabia o nome do siciliano, não lembrava o nome do siciliano. Ela falou que não era importante porque ele não tinha um pai presidente. Eu falava, tá, entendi. Então o objetivo é desgastar o pai e não fazer jornalismo e procurar alguma coisa relevante na movimentação do COAF. Então, de novo, né, o COAF é uma arma na mão de alguém que queira fazer algo mal intencionado, porque é a deixa para o tal fishing e expedition, né? A pesca probatória. Você seleciona o alvo e vai atrás de movimentações para ver se tem alguma coisa estranha, né? Eu não vou dizer que é isso que está acontecendo hoje, mas, de novo, eu quero ver a briga. Eu só acho que não vou encontrar grandes coisas, não, viu? Porque esses ministros não são bobos. Para encontrar mesmo, tem que procurar em Portugal, tem que procurar em outros lugares, que aí tem mais chance. Eu vou pedir para sermos breves aqui, 1 minutinho para cada aí para falar dessa pauta. Pode ser, Ju? Dárcio? Não, primeiro, concordo com Consta. Não, concordo com Consta. Acho que vão achar pouca coisa. Agora, isso, no meu entender, foi uma ameaça, né? Ou não? Eu acho que o Alexandre de Moraes mandou um recado
para o executivo. Isso não é um recado? Olha, eu vou abrir uma investigação para saber se por um acaso eu passei por algum crivo do COAF ou da Receita Federal. Como assim? Todos eles podem passar por crivo do COAF da Receita Federal ou eles estão acima da lei? É um aviso do Alexandre de Moraes que ele está acima da lei? Como é que funciona isso? Quer dizer, então, que a população brasileira inteira agora passará pelo crivo, né, do governo federal para poder saber se movimentou PIX acima de 5 mil. Mas o senhor Alexandre de Moraes não, porque ele está acima das leis. Então, assim, é isso. Ele está avisando, o Estado sou eu e eu não quero ser alcançado pelas leis. É uma ameaça. Vamos ver como é que as instituições tão democráticas vão reagir a essa ameaça. Eu achei que foi uma baita ameaça. Ju, Olha, eu vou te falar que hoje eu fiquei feliz quando eu vi o Haddad falando que o Banco Master é a maior história de um banco fraudulento no país. Porque se o Lula resolver entregar a cabeça do Alexandre, do Toffoli, a gente pode ver alguma coisa acontecer. Porque, é claro, se estão investigando a movimentação de dinheiro desse senhor, né, e do Toffoli, é porque realmente é muito esquisito as relações dele com o Borcaro. Agora, depois da escolha do ministro, né, do Lula, eu já fiquei assim, opa, tem algo que não está ornando, porque o Haddad fala que o caso Master é o maior caso de um banco fraudulento do país. Aí o Lula vai lá e escolhe um ministro que trabalhou justamente lá atrás para tentar limpar a barra de Daniel Borcaro. É uma briga de titãs, mas eu acho que de um lado tem Globo, André Esteves e aqui a Faria Lima, e do outro lado a gente tem Centrão, STF e quem mais está lá. Eu acho essa briga maravilhosa e vocês dois têm toda a razão, mas eu só não sei direito aonde que o Lula se encontra. Interessante pontos de vista. É isso aí, eu vou para a próxima. O eixo conservador se articula para 2026. Milei apoia Bolsonaro, Tarcísio e Zema entram no jogo. Milei declarou apoio à família Bolsonaro. Abre aspas, prefiro os Bolsonaros ao socialismo do século XXI. O presidente argentino curtiu a publicação aqui do nosso canal, Bradock Show, sobre ele e Flávio. Ó, tá aí ó, na tela para você ver. Ó, Javier Milei curtiu sua foto, que moral, hein? Reforçando a sintonia. Flávio afirma que Tarcísio vai apoiá-lo no momento certo e que juntos são imbatíveis. Ciro Nogueira sugere Zema como vice, como a gente conversou há alguns dias, pelo perfil gestor e força em Minas Gerais. Mas Ciro cobra acenos ao centro. Costa, você é um cara que sempre enxerga bem essas movimentações aqui de Tarcísio. Estão muito aqui, a direita desconfiada fala muito do Tarcísio como um cara que tá aí, né? Ele faz muito tempo já sentindo a temperatura da água. O apoio dele, vamos falar a verdade, para o Flávio foi um apoio daquele meio envergonhado. Até aqui, sim, foi um apoio tímido, né? Hoje, inclusive, a Michele Bolsonaro divulgou um vídeo do Tarcísio, né? Não tem a menor dúvida que tem muita gente ainda aí, né, da Faria Lima e por aí vai, que prefere o Tarcísio ao Flávio, e eu não quero, com isso, pré-julgar que são todos pertencentes à tal direita permitida, quase isentões e por aí vai. Eu entendo o argumento de que o Tarcísio tem menos rejeição e na cabeça dessa gente, por isso, ele teria mais chance de vitória contra o Lula, ponto. Né? Essa é a única coisa relevante da disputa em 2026, derrotar o PT. Então, tudo bem que o Tarcísio não fala muito de Supremo, tudo bem que o Tarcísio é o candidato que o sistema vê com olhos muito mais palatáveis do que enxerga qualquer sobrenome Bolsonaro, né? Porque o problema é derrotar o petismo nas eleições de 2026 e o Tarcísio teria menos rejeição. Eu até confesso que eu fiquei curioso de ver mais uma pesquisa colocando o Tarcísio, né, e empatado com o Lula no segundo turno e tudo. O Tarcísio não é candidato. Então, ainda tem uma ala aí, né, da turma toda que está tentando forçar a barra, fingir que ainda tem chance
de ser o Tarcísio, ou que a candidatura do Flávio é um balão de ensaio, ou eles estão misturando análise com torcida, né, com wishful thinking. O Tarcísio vai ser candidato à reeleição do governo de São Paulo, ponto. E o Flávio Bolsonaro é o candidato com maiores chances, né, à direita. Tem outros candidatos que podem sair aí, candidatos como Ronaldo Caiado, como Zema, né, de centro-direita, mas o candidato da direita, que provavelmente estará num segundo turno contra Lula, é o Flávio Bolsonaro, e aí vai ter que ter um apoio maciço de todos esses, todos os antipetistas, né? Quem ficar em cima do muro numa disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro pode falar o que quiser, mas não é só isentão, é petista envergonhado, né, enrustido. Essa turma do MBL e companhia. Então, vamos falar sério. O candidato é o Flávio. E é óbvio que eu gostaria de ver um apoio mais forte do Tarcísio, mas talvez ele esteja esperando. Talvez esteja cedo, eu não sei. Então, eu acho que a pressão para criar intriga é muito mais dessa turma que não desistiu do Tarcísio candidato do que próprio Tarcísio. O governador de São Paulo sabe que vai ser candidato à reeleição. Ele vai apoiar o Flávio. Mas a turma fica querendo produzir intriga na imprensa, fazer pesquisa, divulgar pesquisa, fingindo que ainda pode ser o Tarcísio o candidato e que eles estão em disputa. Não estão. Uhum. Antes de passar a palavra aqui para os meus colegas, quem curtiu a nossa foto, dê uma olhada. Deem uma olhada quem curtiu a nossa foto. Tá aí, ó. Cirão Nogueira. Cuidado com o que você vai falar, hein, Jô? Aí, ó. Ó quem tá passando aqui pela nossa rede social, ó. Vai lá, sua análise. Eu já fiquei até nervosa, né? Gente, eu vou te falar, né? Eu trago verdades inconvenientes que as pessoas às vezes não querem ouvir, ou talvez agora eu concordo com você, esse não é o momento, até porque tudo que eu já falei aqui sobre o Centrão é a mais pura verdade, né? E Brasília toda tem noção disso. Mas eu concordo com o Rodrigo, eu acho que o Tarcísio está tímido, mas ele já disse publicamente algumas vezes que ele não vai concorrer à eleição presidente, que ele vai vir para governador. É claro, gente, olha, eu posso falar que eu conheço umas pessoas que são de direita e que têm ojeriza ao nome Bolsonaro. Eu acho que o Tarcísio seria uma vitória garantida, tá? Isso é verdade. Porém, nós temos o líder da direita que surgiu, o Flávio Bolsonaro, e que está indo muito bem nas pesquisas, independente, né, do que o Globo, os outros veículos falam, e a gente tem que esperar, está muito cedo. O Ciro Nogueira já falou, né? Flávio Bolsonaro e Zema. Aí, entendeu? A gente pode juntar uma chapa tão legal, gente, na hora do vamos ver. Vamos esperar para ver como o Tarcísio vai, né, se comportar. Mas eu acho que ele não tem intenção de vir como presidente. Ótimo. Darcio Bracarense. Olha, Emelinho, na verdade, assim, aqui entre nós, né? Vou aproveitar a audiência do Ciro Nogueira aqui para poder dizer o seguinte: essa turma não vai fazer qualquer tipo de mudança que o Brasil precisa. A gente acabou de falar de uma pauta. Não, deixa até falar. Aqui o pessoal está muito intrigado, porque o Ciro Nogueira curtiu justamente a publicação do Bradock sobre o Zema ser vice do Flávio. Olha que interessante. É o que ele quer, né? Ele já falou isso. Ele falou isso. Ele não quer, ele quer matar o Zema, ele quer deixar o Zema apanhar no rim agora para poder ser já queimado no processo. Quando esses caras, quando estão nesse nível, quando eles anunciam alguma coisa com antecedência assim, é justamente porque eles não querem, né? A vontade do Ciro Nogueira é ele próprio ser o vice, e ele já confessou isso várias vezes, né? Enfim, mas o ponto principal aqui, Emilinho, é o seguinte: de que mudança o Brasil precisa? A gente falava agora há pouco de um ministro do Supremo que iria mandar investigar para saber se ele não foi vítima de novo. Assim, a gente já dá as notícias sem observar o tamanho da barbaridade que significa isso, porque ele é o julgador e ele manda investigar, e ele também é a suposta vítima. Enfim,
Isso é tão assustador e tão preocupante que já passou da hora do Brasil fazer reformas estruturais que o Centrão não vai fazer, porque o Centrão é parte desse sistema. Quem construiu esse sistema dessa forma que está aí foi o Centrão, por meio de mensalão, gente. Essa ditadura foi construída no Brasil ao longo dos anos 2000, das 2 décadas do ano 2000, com críticas, né, de muitos que aqui estavam e continuaram criticando, no caso do nosso colega de bancada, Rodrigo Constantino, de forma comprada, com a ajuda do Centrão. Então, assim, agora é a hora da gente fazer um trabalho importantíssimo de reforma. E esse trabalho só pode ser feito por quem não tem compromisso com o lado de lá. E hoje, infelizmente, a gente só tem, ou felizmente, a gente só tem o Flávio Bolsonaro, que Bolsonaro o Jair Bolsonaro escolheu para poder cumprir essa missão. E é assim que eu vejo a única solução, a única saída para o campo conservador. Antes de finalizar a pauta, eu queria saber do Consta se ele vê algum impacto, por exemplo, desse apoio do Milei aí ao Bolsonaro. Você entende isso como um carimbo interessante aí para o Flávio? Sem dúvida, né? O Milei é um presidente que está em destaque. Vamos lembrar que quando ele foi eleito na Argentina, a mesma turminha da velha imprensa falou que um ultra radical, um malucão, sei lá o quê, ia governar o país e agora era um risco enorme, né? Pô, os lulistas lá do Alberto Fernandes e tudo destruíram o país, entregaram 40% de miséria, 270% de inflação e o Milei era ameaça, né? Bom, tá aí o resultado. Milei está com ótimos indicadores, inflação lá embaixo, PIB lá em cima, reformas que cortaram bastante o gasto público, né? Está sendo um exemplo para o mundo, é muito popular ainda, teve a eleição agora recentemente para a Câmara, Senado, ele asfaltou, então Milei é um nome de peso, nosso vizinho, uma comparação incômoda para a turma do PT, né, para a turma da imprensa que achava que ele ia ferrar a Argentina ainda mais e o Lula ia salvar o Brasil, enquanto que o Brasil vai muito mal das pernas e tudo piorou na margem em relação ao governo Bolsonaro, né? E olha que sem pandemia. Então o Milei é um apoio importante. E eu enxergo isso dentro de uma ótica mais abrangente também. A direita no mundo está se unindo contra essa esquerda. Amém. Do Foro de São Paulo, do Eixo do Mal. Né? Existe um movimento mais amplo. Né? E o Milei, o Trump, entre outros, fazem parte disso. Então é óbvio que eles estão dando um apoio direto ou indireto, cada vez mais direto mesmo, porque agora está assim, né, uma coisa escancarada, ao Flávio Bolsonaro contra a turma do socialismo. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, quero pedir o like aí do pessoal que está acompanhando o Bradock Show, pedir o like, pedir para o pessoal se inscrever, até pedir para o pessoal também apoiar financeiramente. Se você pode nos ajudar, nos ajude. A gente aqui com R$50 ao fim do mês, você vai concorrer a um boné do Bradock Show, um boné lindo do Bradock Show. Basta você enviar o comprovante para o e-mail da nossa chave Pix, que é apoie@bradockshow.com.br. Doando R$100 até o final do mês, você vai ganhar, você vai concorrer ao boné do Bradock Show, mais um kit de 10 livros do mestre, do professor Rodrigo Constantino. Então não perca a oportunidade de nos ajudar se você gosta aqui do nosso canal, certo? É um canal independente, se acompanha todos os dias aqui trazendo informação de qualidade, informação que a mídia, que a velha imprensa não traz. Olha só, eu vou já para a próxima pauta, que eu quero muito, inclusive, a participação da nossa audiência. O Lulinha retorna à Europa e advogado pede sua prisão preventiva ao STF. Lulinha deixou o Brasil rumo a Madrid, enquanto é investigado pela PF no esquema do INSS. O advogado Chiquini pediu ao ministro André Mendonça a prisão preventiva do filho de Lula. O pedido cita indícios robustos e alerta que a fuga configura risco à aplicação da lei penal. Segundo o depoimento, Lulinha teria recebido 25 milhões e mesada de 300 mil do careca do INSS. Eu quero saber, gente, o que você, a audiência, pensa disso? Vocês acham que o Lulinha está fugindo? Deixa aqui nos comentários, depois a gente vai fazer uma
vai fazer uma avaliação aqui dos comentários e trazer os mais pertinentes. Rodrigo Costa, vou voltar com você. Bom, vamos lá, né? Eu achei interessante a iniciativa do Cecchini, né? Eu acho que ele não acredita que vai ser acatada, né, a demanda, mas serve, e isso a direita tem que aprender a fazer mais, né, e melhor, serve para escancarar o duplo padrão, o estado de exceção em que a gente vive, por aí vai. Quer dizer, quando você compara o próprio cliente do Cecchini, o Felipe Martins, né, que não cometeu crime algum, mas foi preso por uma viagem que não fez, por uma reunião que não participou, depois por um acesso a uma plataforma que ele não acessou, e por aí vai, né? Quando ele é preso e o passaporte é retido e ele coloca tornozeleira eletrônica, a gente tem que pensar, né? Puxa vida, o Daniel Vorcaro, por exemplo, foi pego tentando fugir para Dubai, onde o Alexandre de Moraes, coincidentemente, passou o Ano Novo. Tudo bem, a Polícia Federal pegou o passaporte, mas ele não está preso, ele ficou preso pouco mais de 10 dias, né? Está aí respondendo em liberdade, tranquilo, né? O processo todo. Aí vem o Lulinha acusado de mesada de R$300 mil no esquema do INSS, fora várias outras coisas. O cara é reincidente, né? O Ronaldinho do Lula, né? É bem reincidente. Se for puxar a capivara, né? A ficha é longa, desde a época que ele era monitor de zoológico, né? E saiu disso para milionário, sócio de empresa de game, tudo, comprada pela Oi, que logo depois foi agraciada com uma mudança na Lei Geral de Telecomunicações para poder comprar Brasil Telecom. São as coincidências do Brasil, né? Muitas coincidências que favorecem sempre a esquerda corrupta. E o Lulinha está agora aí encalacrado com a Polícia Federal, né? Por conta dessa investigação. Ele não tem uma busca e apreensão, não tem um telefone detido, um passaporte retido, vai passar férias no Brasil e volta para a Espanha, onde está morando lá desde o meio do ano passado. Não por acaso quando explodiu o escândalo do INSS, outra coincidência, né? Você veja que as coincidências são incríveis. É óbvio que existe aí uma discrepância gigantesca, assim como a do Lula preso e o Bolsonaro preso, né? Então, o sistema protege o lulismo. É a única conclusão a que podemos chegar. Protege os bandidos de verdade desse país. Ju. Não, é isso, né? Cecchini, adoro, meu amigo íntimo, e eu acho que o Cecchini é um dos maiores advogados que a gente tem hoje em dia, os que mais têm peito para encarar essa gentalha. E o que ele fez foi o que o Costa falou. É óbvio que não vão pegar o passaporte do Lulinha, ainda que isso deveria ser feito, porque ele é uma peça-chave numa investigação de uma fraude milionária. Agora, o Lulinha fugiu antes que isso fosse explodir. Vocês têm dúvida que ele se mudou para a Espanha sabendo o que viria? Ele, a gente entendeu isso depois, né? Ele não poderia estar ausente, mas é isso, o Cecchini mostrou, saiu em tudo quanto é lugar, né? Saiu assim lá no Lauro Jardim, advogado de Felipe Martins pede a apreensão do passaporte de Lulinha. O que o Cecchini está fazendo é mostrar como tem dois pesos e duas medidas. E se as pessoas que não forem intelectualmente defasadas ou que não forem moralmente defasadas forem pesquisar o porquê desse pedido, eles vão ver que, na verdade, o que o Cecchini fez é correto e é o que deveria ter sido feito por qualquer advogado. Mas, visto que nós estamos no Brasil e que os amigos do amigo do meu pai podem qualquer coisa, pelo menos ele traz luz para essa pataquada, que foi isso que ele fez, está em todas as news. Então, parabéns, Cecchini. É isso aí. Dárcio Bracarense. Assim, para muito além da questão documental, que é importante fazer a denúncia, né?
É preciso que a gente lembre aqui que o Silas Malafaia, por exemplo, teve o passaporte cancelado. Não foi nem retido, não. E o que o Silas Malafaia fez? Nada. Até caderneta de anotação de um líder religioso foi apreendida, gente. E aí? Agora, você sabe qual é o problema, Emelinho? O problema é o seguinte: ladrão, traficante, estuprador não causa tanta indignação na institucionalidade brasileira. Mas se você falar de defesa da democracia, aí pode ser que sim. Por isso, né, depois que o Chiquini fez esse pedido, Marcel Van Hatten também fez o pedido de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira para o Lulinha, eu pedi para minha assessoria formular um pedido também de prisão, uma denúncia. Estou formulando, portanto, uma notícia de fato, porque o INSS é uma instituição democrática. Ela democratiza o acesso das pessoas na terceira idade, de pessoas que têm alguma deficiência, PCDs, né? Democratiza o acesso a vários serviços. E a instituição não pode ser aviltada, de modo que, se você tem algum poder que está sofrendo qualquer tipo de ato que impeça ele de funcionar, segundo a nossa lei de defesa do Estado Democrático de Direito, isso é um crime contra a democracia. Sendo assim, eu resolvi que também vou pedir a prisão do Lulinha por conta de atentar contra a democracia. Quem sabe assim, né, as instituições que se preocupam tanto com a defesa da democracia vão entender que não há nada mais antidemocrático do que você sequestrar os bens produzidos pela população e deixar milhões morrerem de fome. Não há nada mais cruel do que você roubar idosos, que inclusive isso deveria ser crime contra a humanidade, né? Fazendo com que eles fiquem sem atendimento médico, que não possam comprar um remédio, que não há nada mais bárbaro e pérfido do que você roubar crianças portadoras de deficiência. Nesse caso, é um ato antidemocrático e é bom que todo mundo formule esse tipo de denúncia, porque, no mínimo, teremos uma documentação clara no futuro de que pessoas que não cometeram crime algum, como Felipe Martins, eram presas, e criminosos compulsivos que, no mínimo, há 20 anos participam de esquemas que sequestram bens da população, ficam soltos e sem qualquer tipo de medida cautelar. Se tem uma coisa que os caras sabem olhar, é o nosso imposto. Não é isso, Ju? Isso absurdo, eles sabem fazer, sabe? né? Não, é um absurdo, porque a única coisa que eles fizeram nesse desgoverno é gastar o nosso dinheiro e simplesmente nunca teve tanta arrecadação. Para onde foi? Porque nós estamos com um déficit bilionário e esse cara que está vigiando, gente, é assim, você ganha mais 5 mil, ele vai lá, ele tá vigiando miséria, sabe? Ele tá vigiando gente que não ganha nada. O Lula é um louco, essa turma, sinceramente, a única coisa que ele sabe fazer é tirar dinheiro do povo, tirar dinheiro do povo, tirar dinheiro do povo. Eu vi hoje não sei se vocês viram o vídeo do motorboy, do iFood, falando que eles ganham, sei lá, 70%, e com a nova tributação, Lula vai ficar com tipo, eram assim, 48 e eles com 43. Então a turma, assim, de 7 mil vai para 2 mil. A turma que se põe a risco, né? Porque vocês sabem, motoboy fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra ganhar nada já, tá? E agora vão ganhar muito menos. O Lula tá querendo transformar um país miserável. Tudo isso para a gente financiar o jet set dele, dos ministros da Tartaruga Ninja, porque ele botou sigilo total nos gastos das contas dele. Sigilo até sem fim. Quer dizer, isso é um absurdo. É um absurdo. A única coisa que ele fez... Conta uma coisa que o Lula fez no país desde que ele entrou agora. Nada. Ele se vingou, ele botou inocentes na cadeia e ele está simplesmente arrecadando e eles estão roubando e roubando. É ridículo. É um absurdo. E eu falo assim, a gente tem que ir para as ruas, entendeu? Igual foram no Irã, igual foi lá no Nepal, porque a gente está sendo explorado, gente. É isso. Deixa eu aproveitar, eu vou até emendar aqui a próxima pauta, porque já vai dar mais até argumento aqui para passar a palavra
professor Darcio. Novas regras do Pix. O governo usa combate ao PCC para vigiar todos os brasileiros. A partir de fevereiro, fintechs devem reportar à Receita movimentações acima de R$2.000 mensais para pessoas físicas. Na prática, quem recebe 3 pagamentos de R$700 no mês já entra no radar do fisco. É como se o governo instalasse uma câmera na sua carteira. Ele não vê cada nota, mas sabe quanto entrou e quanto saiu. O pretexto foi a Operação Carbono Oculto, que revelou o PCC lavando 46 bilhões em fintechs. Mas, ao invés de fiscalizar os criminosos, o que o governo fez? Ampliou a vigilância. É o que a Ju estava falando aqui, revoltada. Realmente, a gente, enquanto assistir passivamente esses caras saírem serem sócios majoritários de todos nós, né? Quando que a gente vai se revoltar? Professor Darcio, quero ouvir o que você tem a dizer. Olha, Milinho, eu acho que um cara excelente que entende como funciona a cabeça dessa turma é o seu pai. Seu pai é craque, não erra uma. É impressionante. Não, e você sabe que ele falou isso no ano passado, cara? Ele falou no final do ano passado, vai ter, esses caras vão ficar de olho, esses caras vão fiscalizar tudo. A Receita Federal lançou uma campanha contra fake news. O meu pai foi associado a essa fake news, sofreu mais um cancelamento dentre tantos. E tá aí, Agora, quando o Jornal Nacional fala, tudo bem, né? Mas é verdade, cara. Papai tinha razão. Exatamente. Emílio Surita sempre tem razão. E o que eu observo, Emilinho, é que a esquerda trabalha como o diabo, sabe? É o tentador e acusador. Porque há muito tempo a gente observa os governadores de direita sucateando as polícias militares, sucateando as polícias civis. O combate ao crime nunca aconteceu de fato. Esse governo começou dizendo que era preciso humanizar o combate aos pequenos crimes. Vamos humanizar, vamos tratar com carinho os criminosos. Hein? Cristão conservador não, esse aí você pode jogar numa masmorra, não tem problema não. Agora, o criminosinho, vamos cuidar deles. Aí o que acontece? Como o crime acabou se generalizando, a gente precisa combater o crime. Só que vai combater o crime? Não. Nós vamos utilizar o crime como desculpa para poder fiscalizar quanto você movimenta de Pix na sua continha, meu querido. E não é só isso, não. Se você reparar, Emily, esse é um modus operandi. O Estado entra na sua casa, meu filho, para poder ver se você deixou a tampinha de margarina no quintal. Porque pode dar dengue. Aí, nesse caso, o agente de endemia tem que entrar na sua casa e se você se recusar, você vai preso. Agora, esse Estado toma o seu dinheirinho e não faz nem esgoto. Aí eu pergunto para você, o que ajuda mais na proliferação de mosquitos? Né? Rede de drenagem aberta, né? Sistema absoluto que simplesmente não existe no Brasil, né? De esgotamento sanitário, ou a sua tampinha de margarina que está no seu quintal? Hein? É claro que você precisa combater a dengue, só que aí é que está o X da questão. Quando a gente aponta essas distorções, Emilinho, sabe o que vão dizer? O Darcio e o Emílio Surita são contra o combate à dengue. E aí eles fazem essa polarização, essa falsa dicotomia, para poder deixar a população debatendo sobre aquilo que não trata da realidade. Portanto, meu amigo Emilinho, o Nicolas avisou, seu pai avisou, está aí. E não só isso. Agora temos um comitê gestor que assume o papel do Congresso Nacional. Eles têm autonomia tributária, financeira, para destinar recursos, entre outros mais. E detalhe, os prefeitos, coitados, eles não têm mais autonomia tributária, eles só podem fazer uma coisa, subir o IPTU. E aí eu finalizo com uma informação para vocês do Bradock Show. Adivinha o que entrou nessa nova lei da reforma tributária? Os prefeitos não precisam mais consultar as câmaras de vereadores para subir o IPTU. Bem-vindos à reforma tributária do PT. Eu espero sobreviver a ela para que em 2026 a gente possa desmontar esse aparelho soviético, não só de tributação, mas também de vigilância. Ô Ju, a gente sempre tem no fundo, nós como brasileiros aqui, a gente ama nosso país apesar dessas, né, apesar de quem está lá hoje e há tantos anos, né? Você tem algum fio de esperança agora para 2026? Você acha que essa eleição ela a gente tem a chance de tirar esses caras do poder, essa aberração? Igual o Darcio lembrou do meu pai fala muito da carreta furacão, né? Que o PT traz junto toda aquela máquina maravilhosa, aquela coisa linda. É isso. Você tem alguma esperança? Você consegue, no fundo, enxergar um fio de esperança? Olha, Emilinho, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que essas eleições, e eu nasci na ditadura, são as mais importantes das nossas vidas, né? O Brasil não aguenta mais 4 anos desse desgoverno. Eles tiveram 20 anos no poder e não melhoraram a educação, não melhoraram a saúde, não melhoraram a qualidade de vida da gente. Pelo contrário, o que eles fizeram agora foi dar o maior rombo
de todos os tempos nas contas públicas e simplesmente arrecadar. E o brasileiro médio, essa classe média que o Lula odeia tanto, o poder de compra é inexistente. Um pai de família trabalha e não consegue pagar uma escola particular para o filho, né? Então, sinceramente, eu acho que todos os brasileiros, e eu gostei hoje quando eu vi o motoboy falando, porque o motoboy, eles são também o coração do Brasil. Eles movimentam muita coisa. E o cara falou especificamente, ele falou em números. Isso é quanto que a gente ganha, isso é quanto que o iFood tira, isso é quanto que o Lula vai tirar. Ou seja, eles vão trabalhar e a maior parte do salário deles vai para o PT. Sendo que, aí vamos lá, aí vamos pensar todos nós, é uma cadeia. Com isso, né, vai ficar mais caro, o pessoal do iFood vai aumentar a taxa, os restaurantes vão aumentar a taxa, vai parar o consumo, a gente, assim, então, toda essa reforma tributária, que é simplesmente para eles roubarem mais dinheiro do povo, porque o que eles entregaram? Não, juro, o que eles entregaram? O quê? Um bujão de gás? 20 anos no poder e o brasileiro não tem condições de comprar o seu próprio bujão de gás? E você está entendendo? Gente, isso é um fracasso. É um modelo fracassado. E a gente está vendo que está fracassando no mundo inteiro. Milei entrou lá, a mídia acabou com ele. Olha como a Argentina está. Olha a Argentina. O Trump entrou lá com o Elon cortando os gastos. O Trump parou com essa palhaçada. Olha o que está acontecendo. Então, a gente não dá mais para a gente ter esse desgoverno no poder. Agora, se eu tenho esperança, eu vou falar uma coisa que todo mundo tem medo de falar, mas eu não sei se eu confio nas instituições brasileiras para uma eleição honesta. O Darcio lembrou do Nicolas. Deixa eu até, só antes de dar o seu comentário final, eu vou pedir para rodar o vídeo do Nicolas. Ele acabou de postar aí para a gente acompanhar aqui enquanto tá quente. Vamos ver o que ele falou. Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Eu avisei. Em janeiro de 2025, eu gravei um vídeo dizendo que o governo Lula iria monitorar as suas transações no Pix. Monitorar. Eu repeti isso várias vezes. E também deixei muito claro uma outra coisa. O governo não iria taxar o Pix. Não, o Pix não será taxado. Não era imposto, era vigilância. Mesmo assim, fizeram comigo, disseram que eu estava espalhando fake news, disseram que eu ia ser investigado, disseram que eu estava mentindo. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O próprio governo revogou a instrução que criava exatamente esse monitoramento. Ué, eu não estava mentindo? Por que revogaram? Nunca responderam isso. Mas agora vem a parte que eles torcem para que você não perceba. Em agosto de 2025, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução Normativa 2278. E no papel ela diz que é para combater crime organizado, lavagem de dinheiro, fraude, e parece lindo, né? Afinal de contas, quem seria contra combater o crime? Mas por detrás desse discurso há um grande problema. No artigo 2º dessa norma, a Receita diz que as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, ou seja, PIX, fintechs, carteiras digitais, passam a obedecer às mesmas regras dos bancos tradicionais, inclusive no envio da chamada e-financeira. Traduzindo, o PIX passa a ser tratado como banco para fins de fiscalização. Além disso, eles apontam regras de outra instrução normativa, que é a 1571 de 2015. E no artigo 8º dessa norma, sabe o que fala? Que as instituições devem informar a Receita as movimentações financeiras acima de R$5.000. Ou seja, o que eles revogaram em janeiro de 2025, depois que o nosso vídeo viralizou e conseguiu unir o povo, eles trouxeram de volta em agosto. Só que agora escondido dentro de outra norma, com outro nome e outro discurso. Não é imposto, é monitoramento. E agora vamos sair do juridiquês e ir para a vida real. Você que é feirante, manicure, motoboy, ambulante, autônomo. Se você movimentar mais que R$5.000 no mês pelo Pix, isso não bater com o que você declarou no imposto de renda, a Receita vai saber. E você pode cair numa malha fina, pode ser chamado, pode ter que explicar, e pode acabar pagando imposto que nunca imaginou pagar. Não porque você virou criminoso, mas porque o Estado passou a olhar para o seu Pix como se fosse um dinheiro suspeito. Que foi exatamente isso que eu denunciei lá em janeiro. Eles não queriam taxar o Pix, eles queriam te controlar. Quando milhões de brasileiros reagiram, eles recuaram. Agora, com o povo distraído, fizeram de novo. Só que é disfarçado. E a liberdade não acaba de uma vez. Ela vai sendo tirada aos poucos, por portaria, por instrução normativa, por ajuste técnico, até o dia em que o governo sabe mais sobre o seu dinheiro do que você mesmo. E aí, pode ser tarde demais. A gente vai ver agora qual vai ser a desculpa ou a acusação que eles vão inventar desta vez contra mim. O Lula tá parando o Brasil aos poucos, mas tá. Precisamos parar ele. Senão, não vai ter mais Brasil para lutar. Muito bom. É isso aí, bem didático. Darcio, você queria dar a sua palavra final? Não era nem uma palavra final, era um convite. Eu acho que a gente poderia depois fazer um Bradock Show especial só para tratar da reforma tributária, porque as pessoas não fazem ideia da tragédia que é essa reforma tributária, o quanto isso vai inflacionar os produtos. Né? Eu tenho conversado muito com o setor produtivo, vim fazendo vários alertas ao longo desse tempo todo, explicando, por exemplo, que o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e Emilinho. É um tapa na cara você sair de 5% e ir para 27,5% de imposto. Isso não cabe dentro de uma possibilidade de reforma que eles prometiam que, inclusive, ia facilitar, que ia diminuir a tributação. Na verdade, essa reforma tributária foi um golpe que mudou o nosso pacto federativo, que alterou o nosso sistema de governo
Enfim, foi uma reforma soviética e ela precisava ser melhor escrutinada, assim, batendo papo, trocando ideia de uma forma inteligível, para, como diz o seu pai, hoje eu vou lembrar muito do seu pai, para o afegão médio. O acebolado pode até não entender, mas o afegão médio pode entender e ajudar na escolha de novos parlamentares para que a gente possa reverter essa tragédia que foi construída no Brasil e que vai, com toda certeza, causar um colapso nessa nação se a gente não fizer nada.